Muito. Rodrigo Maia, muito bem. Rodrigo Maia, eu queria falar contigo, não sei como. Se você depois puder me dizer uma forma, o telefone, o e-mail, não sei como é que faz, tá? Para te convidar. Eu não sei como é que é. Bom, vamos começar na hora, chega. Pontualidade tem que ser assim. Esse negócio de relógio está meio encrencado, cada um relógio marca uma hora, a gente não sabe mais nada. Eu tinha indicado no fundo. Bom, primeiro vocês indicaram o filme do Shangri-La, Lenda do Paraíso Perdido. E, ao mesmo tempo, eu indiquei um outro, que é um parente dele, que é Horizonte Perdido, que é um filme. O Shangri-La é um documentário. Tá? E aí eu fui escrevendo e gerou 16 páginas. Provavelmente não vai dar, mas vou tentar falar por alto. Nunca dá. Nunca dá, porque eu escrevo demais, cara. Não tem jeito. Eu vou até começar ao contrário. Vou começar pelo filme, depois a gente vai para o documentário. Bom, esse Horizonte Perdido, né? Espero que a pessoa, pelo menos as que estão aqui, tenham visto, para poder comentar e a pessoa entender. Mas é assim, é uma aventura e espiritualidade, uma aventura e espiritualidade ao mesmo tempo, em forma de romance. Ela foi publicada em 1933, escrito pelo autor britânico Jamie Hilton. O livro se transformou num filme homônimo, mesmo nome, em 1937, pelo diretor famoso Frank Capra, que eles ganharam o Oscar do filme em 1938. Quer dizer, o livro em 33, 37 fez o filme, em 38 já ganhou o Oscar. Está relacionado à origem do mito da cidade mística de Shangri-La. Mas esse 39 não é essa versão que a gente viu. Essa versão que a gente viu é da década de 70. Esse 39 é uma versão preta e branca do filme. Ele é preto e branco, assim. Quem viu a moderna, né? Aí a imagem é mais bonita, colorida, né? Que fica escondido nas montanhas do Tibete. Tá? Assim como tem o Jardim do Éden, bota as pessoas por um lugar ou outro, essa daí do Shangri-La fica ali. Mas essa origem, bom, acho que deve estar escrito aqui, que é uma origem que é mais antiga do que isso. Tá? Bom, Horizonte Perdido é a história de um grupo de 4 pessoas que, fugindo da guerra, é sequestrado para uma longínqua montanha do Tibete, que é o Shangri-La. As 4 pessoas, você lembra, né? Uma mulher, mais 2 homens lá. Bom, não, 3 homens. Com ele, né? Contando com ele. É uma mulher, um homem que tinha um irmão, um ator meio fracassado, né? Um comediante meio fracassado, e um outro que era engenheiro. Eram 5 pessoas que foram sequestradas. Bom, e lá encontra um enigmático mosteiro de monge budista, onde reinam a paz e a sabedoria. Só faltou amor, sabedoria, amor e paz, né? Nesse paraíso perdido, eles irão aprender uma nova maneira de ver a realidade, baseada em autoconhecimento, comedimento e contemplação. Aos poucos, os 4 protagonistas vão entendendo quão estéreis são os excessos e o ritmo de vida frenético do Ocidente, sintetizando o descontentamento do mundo com os valores ocidentais após a Grande Guerra Mundial. E, para eles, vão se revelando de forma original e envolvente os segredos da sabedoria oriental. Porém, de acesso quase impossível para quem não conhecesse perfeitamente o caminho, as pessoas que lá chegavam não tinham a mínima possibilidade de voltar. Foram maravilhosamente recebidos, mas, na realidade, estavam prisioneiros. Na pequena aldeia havia um mosteiro fundado por um francês, e como os que lá habitavam tinham uma vida muito longa, ele era ainda o lama superior. Pressentindo que seu fim se aproximava, né, que ia morrer, então eles escolheram o líder do grupo sequestrado para ser seu sucessor. Mas este se vê forçado a levar seus companheiros de volta. Talvez um dia ele ainda retorne a Shangri-La,
mas ele retorna a Shangri-La, né? Quem vê o filme... Mas ele também não levou todos os companheiros de volta, porque nem todos quiseram voltar. Né? Também foram morrendo, né? Não. Aquelas que foram... que ele foi levando de volta... Não, só que foi levando de volta foi ele e o irmão que voltaram. O restante todo ficou. O restante todo ficou. Bom, é um filme de 2h30, mais ou menos. Né? Encontra-se até no YouTube. Aí eu vou a uma coisa seguinte. Só existe esse paraíso perdido? Não. Lemúria, aquele continente, existe também esse mito do paraíso terrestre perdido, que é o Lemúria. Lemúria é um dos continentes extintos, considerados por muitos como o paraíso perdido. Igualmente existe a Atlântida também. Eu não vou ficar falando, senão vai ficar muita coisa, mas a Atlântida é outro também, né? Bem como também tem o... agora aqui eu me esqueci o nome dele. Não está escrito? Não, aqui eu botei aqui. É acho que é Umu. Esse continente, mas vamos deixar para lá, até se eu lembrar daqui. Até hoje, historiadores, antropólogos, geólogos, biólogos, entre outros estudantes cientistas, fazem especulações se realmente existiu a Terra desaparecida. Assim, Lemúria virou muito mais que um mito, uma possibilidade teórica sobre as hipóteses do segredo da formação das civilizações no mundo. A noção de Lemúria surgiu primeiro aos cientistas da metade do século XIX, quando o grande entusiasmo pelos novos métodos de classificação e análise biológica apareceu para revelar algumas coincidências estranhas. Por que razão? Você sabe que Lemúria é aquele bicho, né? Sabe, né, que é um bicho. Eu até estou vendo aqui a cara dele agora para ficar assim... Vou no Google. Lá no Google, isso. Mas qual é a ideia, né? Se você olhar a África e olhar o sul da Índia e olhar a Malásia, a gente tem aquela ideia que algum dia, o que aconteceu? O continente, essa parte da África, ela se descolou e foi bater lá na Índia, levantou e deu inclusive o Himalaia todo, deu o Nepal também, tá certo? Então, eles começaram a encontrar esses animais pré-históricos na Idade Eocena, provavelmente habitaram todo o hemisfério norte. Assim, a área que Lemúria deve ter ocupado, ela estende-se o arquipélago Malásia através da costa sul da África até Madagascar. Madagascar fica ali na África, né? Não dá para mostrar que fica muito pequeno. Alguns acreditam que Lemúria poderia ter sido o berço da raça humana. Essa especulação já junta as teorias contemporâneas sobre como a humanidade se espalhou por todo o mundo, numa série de migrações. A partir dessa teoria, criou-se o mito que Lemúria poderia ter sido o Éden, o paraíso perdido onde a humanidade surgiu. Agora, assim, eu me lembrei, o negócio é o seguinte, tem um que é o Mu, né? São 3 grandes continentes, quase o pessoal não fala nesse Mu. Fala sempre na Austrália e na Atlântida, que fica no continente Atlântico, né? No Oceano Atlântico, né? Desapareceu por ali, né? Tem um que fica na Lemúria, que é esse que fica para o lado do chamado Oceano Pacífico. Não, nem tanto, porque fica ali. Tem uma parte também no meio da África, com o Oceano Índico, que não sei se é o nome, aquela parte dali. O Mu, realmente, ele fica entre os Estados Unidos e a Austrália. Esse é que era enorme, né? Aí tem que levar lá no tempo da Pangeia, quando havia só um continente na Terra. Bom, vamos, senão vai ficar muito longo isso. Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido é um poema épico do século XVII, escrito por John Milton, originalmente publicado em 1667. Uma segunda edição foi publicada em 1674, com pequenas revisões do autor. O poema narra as penas dos anjos caídos após a rebelião no paraíso, o ardil de Satanás para fazer Adão e Eva comerem o fruto
proibido da árvore do conhecimento e a subsequente queda dos homens. Após uma evocação à musa, o poeta descreve brevemente a rebelião dos anjos liderados por Lúcifer, a qual fracassada lhes custou o paraíso. Despertando no inferno, depois de 9 dias de confusão, estes deliberaram sobre o que fazer, né? E Lúcifer, daí por diante, passou a ser chamado de Satanás. Do hebraico quer dizer o adversário. Aí passou a ser o adversário. Faz saber de um novo mundo e uma nova criatura, que é o homem, que seriam criados por Deus. Os demônios decidem corromper esse novo ser e desviá-lo do Criador, seu inimigo. O Satanás passou a ser o adversário, o inimigo de Deus. Então, como Deus criou esses homens, e eles disseram, não queremos isso. Nós queremos ser as pessoas, os seres mais, os melhores, os maiores, entendeu? Não esses homens, tal. Entrementes, no paraíso, Deus segreda a seu filho, a iminente transgressão do homem e todo o sofrimento que se lhe seguirá. E o filho se oferece a si mesmo em sacrifício pela redenção da humanidade, que foi Jesus. Para assegurar que o homem seja responsável por seus atos, Deus envia um anjo para notificar Adão e Eva do perigo. No entanto, a despeito da advertência, Eva é seduzida por Satanás. Então, no corpo de uma serpente e come o fruto proibido. Porque o que ele quer dizer? Que é a árvore do conhecimento. Isso que é importante, né? Assim, por que você tem que ficar obedecendo? Você que conhece as coisas, você é um conhecedor, não é Deus nada, não entendeu como é que é? Então tem gente que assim, o que acontece mais nem é o conhecimento, às vezes as pessoas, por exemplo, dizem assim, o mundo podia ser diferente, não tem nada a ser assim, não, tem que ser assim, assim, assado, entendeu? Aí começa a se colocar no lugar de Deus, né? Já não é assim uma árvore do conhecimento. Ele não quer conhecer, ele quer mandar, certo? Do poder. Isso aí é o problema mais crucial que tem. Os pais da humanidade são expulsos do Jardim do Éden e tomam conhecimento, como toda a sua descendência, do pecado e da morte, mas uma revelação do futuro consola o primeiro homem, que testemunha o nascimento e a morte de Cristo e a remissão de nossos pecados. Aí eu vou dar algumas ideias do casamento, da idolatria, entendeu? Mas para não ficar muito longo, eu talvez tenha que cortar algumas coisas aqui. Eu tinha que falar da composição. Olha, quantos trechos que tem que falar? Da interpretação e crítica. São só folhas que eu estou passando aqui para vocês. Bom, deixa eu ver o que eu faço aqui. Porque nós estamos falando do Paraíso Perdido, que é esse poema épico, que é muito interessante, assim, né, explica muita coisa, né? Eu acho que é melhor fazer o seguinte, eu vou passar e vou jogar lá na frente mesmo. Fica uma história, vai para o tempo de Salomão. É muito grande, né? Não dá para ser. É a questão histórica, que interessante demais. Mas vamos lá. Bom, visão do paraíso. Os motivos edênicos do Éden, do descobrimento e colonização do Brasil. Paraíso Perdido no Brasil? É um livro do historiador brasileiro do Sérgio Buarque de Holanda. Não é o nosso aquele cantor aí chato que agora está petista, porcaria, não. Ele viveu entre 1902 e 1982. Publicado em 1959 pela editora José Olímpio, o texto originou-se da tese elaborada pelo autor, uma tese que ele defendeu em 1958, no contexto do concurso que eu conduziria à cátedra da História da Civilização Brasileira da Universidade de São Paulo. História da Civilização Brasileira. O livro aborda e analisa os mitos do Éden, né?
aos quais recorre grande parte das narrativas acerca do descobrimento e colonização da América, escritas entre o final do século XV e o século XVIII. Os motivos edênicos, investigados por Sérgio Buarque, eram representações coletivas, nas quais se associava o continente americano ao bíblico Jardim do Éden. Visão do Paraíso, que é o título, é um dos mais significativos e eruditos textos da historiografia brasileira, sendo representativo da corrente teoriográfica chamada História das Mentalidades. Examinando um período abrangente que se inicia nos primeiros contatos realizados pelos colonizadores portugueses e espanhóis com o continente americano. Até o século XVI, Visão do Paraíso inaugura um ensaísmo sobre o imaginário do colonizador. Qual era o imaginário dele? O livro, editado pela primeira vez em 1959, antecipou a historiografia das mentalidades ao estudar os mitos edênicos que acompanharam as narrativas dos descobrimentos e da colonização da América. Na época de seu lançamento, predominava o cunho econômico e social dos estudos, mas Sérgio Buarque de Holanda recompôs a concepção paradisíaca que os descobridores tinham do Novo Mundo, desenvolvendo uma abordagem de longa duração, cujos efeitos se fazem sentir até os dias de hoje. O diálogo estabelecido com a historiografia europeia, acompanhado de um domínio amplo das fontes documentais que retratam as visões idílicas do continente americano, permitiu ao autor realizar uma comparação particularmente original entre a colonização portuguesa e a espanhola da América. O autor nos mostra como as descrições do Novo Mundo produzidas pelos conquistadores castelhanos estão repletas de elementos fantásticos e correspondem fielmente às temáticas edênicas, enquanto, no caso português, o pragmatismo lusitano assume o lugar da imaginação criadora, assegurando as visões do paraíso um espaço limitado na América portuguesa. Nas palavras de Sérgio Buarque, todo mundo lendário nascido nas conquistas castelhanas e que suscita Eldorados, Amazonas, Serra de Prata, Lagoas Mágicas, fonte de juventude, tem diante a adelgar-se, a descolorice ou ofuscar-se desde que se penetre na América lusitana. Bom, vamos entrar logo na questão que é o mito do paraíso perdido e o ambientalismo urbano. O mito do paraíso perdido, uma origem no qual o ser humano vivia sem conflitos com a natureza, está presente nas religiões em geral. Todas elas têm um relato da origem do universo. Nessa cosmogonia, houve um momento de harmonia. Essa ruptura fundamental do ser humano com o cosmos se expressa com frequência no sonho de reencontrar o paraíso perdido, atualmente concentrado aonde? Na mística da Amazônia e da estruturação de um improvável desenvolvimento sustentável. Vão acompanhando isso, hein? Aquele negócio de desenvolvimento sustentável, no Amazonas, está tudo lá, hein? Lá daquele tempo. A descoberta do Brasil está marcada por essa noção de um reencontro com um paraíso perdido. E aqui vale rever a genial e deliciosa obra do historiador Sérgio Buarque de Holanda, intitulada justamente A Visão do Paraíso. Nesse livro, os fatos são revistos com vivacidade, características do autor. A crença na realidade física e atual do Éden parecia então inabalável. Sérgio Buarque de Holanda chama a atenção para os impactos dessa secularização de um tema sobrenatural sobre a história das Américas. Eis o que ele fala. No desejo explicável de atribuir-se nas cartas geográficas uma posição eminente ao paraíso terreal, representado de ordinário no Oriente, de acordo com o texto da Gênesis, é bem significativo o modelo do mapa mundi mais correntemente usado. O Senhor Deus, tendo criado o homem, em quem insuflou o fôlego da vida, o fez assim alma vivente, plantou para a sua habitação um horto da banda do Oriente. Ali espalhou por toda a parte plantas agradáveis à vista e boas para a comida. No meio destas achava-se a árvore da vida, cujos frutos dariam vida eterna. E a ciência do bem e do mal, única expressamente defesa ao homem sobre a pena de morte. Então, desde a Idade Média, buscava-se localizar onde ficava esse paraíso terrestre. E as grandes descobertas do Novo Mundo permitem a mística portuguesa, o sentimento de que finalmente ele havia sido encontrado.
Gente que não tinha o pecado original e, por essa razão, não sentia necessidade de esconder as suas vergonhas, que vivia em harmonia com a natureza. Os caras eram nus, entendeu como que é? Aquela ideia de pecado, então não tinha, o pessoal, todo mundo andava nu. Como era de se esperar, gente igualmente boa para ser escravizada e passada aos milhões, como fizeram os espanhóis com os maias, ao fio das espadas, para que revelassem onde estava o quê? O ouro. Cadê o ouro? Selvagem, pô, ouro. Fatos que mais tarde resultariam no inevitável, ainda que vago, sentimento de culpabilidade e tentativa de reparação. Amor, ódio, reparação, o mito do eterno retorno e temas similares já exaustivamente estudados. A leitura da fluente descrição contida na obra de Sérgio Buarque de Holanda permite um melhor entendimento de algumas das motivações dos movimentos ambientalistas e até mesmo dos esforços para internacionalizar a gestão da Amazônia. Agora, com a sua compra, entre aspas, através de doações que nunca chegam, até porque os doadores não sabem exatamente se preferem mantê-la como um jardim do mundo ou se é melhor estar atento aos minérios que lá pode ser encontrado nesse ainda sobrevivente Eldorado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso já existia lá nessa conversa. Isso que está acontecendo agora, que vocês estiverem acompanhando, é a mesma coisa, cara. Não é à toa que esses ambientalismo urbano prefere a retórica e evita a lógica ou mesmo a dialética no momento de debater o novo texto sagrado do Código Florestal. A retórica não visa distinguir o que é verdadeiro ou certo, mas sim fazer com que o próprio receptor da mensagem chegue sozinho à conclusão de que a ideia implícita no discurso representa o verdadeiro ou certo. Nos dias de hoje, a retórica já assumiu desde a forma midiática, do grande evento de meia dúzia de pessoas, até as mensagens curtas do Twitter, que não permite muito mais do que uma centena de caracteres. A expectativa é de que uma mentira 1000 vezes repetida torne-se verdade, até a descoberta da próxima mega jazida de alguma coisa que dê muito dinheiro e resulte em compensações ambientais. Percebeu? Bom, quase 25 minutos, eu queria dividir meio a meio, uma deu umas cortadas, aí está dando para... Então, agora vamos entrar para a questão do documento. Quer dizer, eu fiz mais... o documentário. Eu fiz mais do que simplesmente Horizonte Perdido. Né? Eu comecei a mostrar que já existe, não é só no Gênesis que tem, já existe até aqui no Brasil, como eu falei do Sérgio Buarque, tá entendendo? Quer dizer, às vezes quando a gente fica assim, o Meixo Sama fala, vamos construir o paraíso terrestre, isso não quer dizer que no imaginário das pessoas que já existiu um paraíso. Né? Houve a queda do homem, por uma das razões aí foi falar dessa maneira, qual foi a queda. Né? O Lúcifer ficou indignado, o que esse Deus está querendo fazer? Construir os homens aí? Oh, vai ficar no nosso lugar? Nada disso. Aí virou o adversário, que é o Satanás. Quer dizer, então, começaram, estavam lá os homens tudo saído lá fresquinho, né? Tudo assim, bem, né? Alma purinha, né? Sem nada, mácula nenhuma, mas meio ignorante, meio bobinho, né? Então, você pode fazer tudo, mesmo por meio dessa maçã. Tudo isso sabe como é que é, né? Árvore do conhecimento. Aí induziu, o bobinho foi lá, comeu, pronto, perdeu, caiu tudo, entendeu? Então saíram do paraíso perdido. Mas tem outra até, o Amazonas já era um lugar. Bom, vamos falar, senão não vai dar tempo. Shangri-La, a lenda do paraíso perdido. Os mitos e heróis. Entre todos os grandes mitos do mundo, o mais antigo e mais duradouro é a lenda de um paraíso na Terra, um lugar que está acima das nuvens, intocado pelo tempo e pela morte, onde a sabedoria dos antigos ainda sobrevive. Esse lugar tem vários nomes. Um deles é Shangri-La, certo? Aí tem uma hora que uma pessoa faz uma pergunta, o que está vendo? Aí o narrador fala assim, a história de Shangri-La começa com a queda de um avião nas montanhas do Tibete. O herói, que é Conway, resgatado pelos estranhos misteriosos que o levam até um vale que não consta em nenhum mapa, um lugar onde o tempo parou. A gente fala até assim, bem-vindo a Shangri-La.
E o narrador fala: numa época material e atribulada, nós humanos ainda sonhamos com um mundo que transcende o aqui e o agora, que esteja em outro tempo. O nome Shangri-La passou a significar paraíso na Terra. Mas será que Shangri-La pode ter existido? De onde saiu essa lenda? Né? Ali quando eu falo da altura, acima das nuvens, não sei o quê, porque o Nepal, né, aquele lugar lá, é bem alto. Quer dizer. E sempre tivesse, a maioria das vezes, sempre se teve a ideia de que não é que não seja desprovido de. Porque assim, né, se o mestre Sama falou, são três grandes mundos. Você tem o mundo material, que é esse mundo do solo, das coisas aqui. Depois você tem entre o mundo material e o mundo espiritual, você tem o mundo atmosférico. Então, quando você começa a falar do mundo atmosférico, o que você está dizendo, no fundo? Né? Você está querendo sair do nível do sólido, do líquido, e você está entrando para o mundo gasoso, quer dizer, é mais rarefeito, entendeu? Está caminhando para o lado espiritual. Então, por isso que as montanhas, quando as pessoas querem fazer qualquer coisa mais assim espiritualizada, eles procuram as montanhas. Dificilmente alguém procura um mar. Quem que vai fazer um paraíso terrestre no mar, um troço assim? O mar representa o lugar da confusão, quer dizer, né? Horizontal, completamente. Bom, o Michel Wood, que é o cara que produziu, que é o protagonista, né? Ele fala que a lenda de Shangri-La foi criada nos anos 30, porque era aquele João Hilton, né? Em seu romance O Horizonte Perdido. Por isso que eu fiz questão de ler O Horizonte Perdido primeiro. A lenda de um vale escondido onde a sabedoria da humanidade era preservada para nos poupar da autodestruição, causou a impressão nos anos pessimistas entre as duas guerras mundiais. Se foi pelo ano 30, você pensa, 1900 e pouquinho, né, era a Primeira Guerra Mundial, em 1940 foi até um pouquinho antes, mas então na década de 30 ficou entre essas duas guerras. Né? Mas, como todas as grandes lendas, de Shangri-La não caiu do céu. Sua raiz provém de uma velha lenda e de uma confusa série de boatos que emergiram no século XVI. Estou querendo lembrar do nome Shambhala. Shambhala. O narrador fala: tais boatos emergiram aqui na Índia. O caminho que leva a Shangri-La começa na cidade de Agra, no norte da Índia, que no século XVI era a capital do Império Mongol. Naquela época, a Índia era o centro do mundo. O imperador Akbar, o Grande, era tão poderoso quanto qualquer outro rei. Como o muçulmano que governava o Império Hindu, Akbar, era fascinado com mitos antigos da idade da Índia hindu. Ele enviara uma expedição para achar a fonte do sagrado rio Ganges. Todo mundo sabe que o rio Ganges é um rio sagrado, que o pessoal mergulha lá, tem cadáver jogando no rio, é uma confusão aquele rio Ganges. Cuja lenda supostamente caiu do céu. Quando a expedição voltou para Agra, Akbar e sua corte ouviram histórias fantásticas de uma terra desconhecida além do Himalaia. Seus convidados cristãos ficaram espantados ao ouvir sobre um reino onde o povo idolatrava um Salvador e onde havia monges e monastérios iguais aos dele. Não era nada menos que o mundo perdido. Michel Wood fala assim, e tem mais. Um mercador muçulmano se levantou em meio ao salão real e disse que sabia mais sobre esse reino perdido dos Himalaias. Ele tinha cidades e milhares de habitantes e os rituais religiosos eram semelhantes aos dos cristãos. O nome desse reino era Shambhala. Aí o narrador começa, né? E a lenda de Shambhala é das mais interessantes. Durante séculos foi contada uma história de uma terra mágica ao norte dos Himalaias. Uma terra de paz e fartura, um paraíso na terra. Tal história continua sendo contada até hoje. Aí alguém fala assim, há uma lenda que diz que bem longe, para lá dos Himalaias, há um vale secreto escondido em meio a picos cobertos de neve. No meio desse vale há uma bela montanha de cristal. Isso a gente vê no Horizonte Perdido. Horizonte Perdido. Ah. Ela é o portal para o reino de Shambhala. Aqui as pessoas vivem em paz e harmonia. Não há fome ou doenças. Suas vidas são longas e felizes. Olha aí, ó.
Saúde, pobreza, só faltou falar na questão que não tem conflito. Né? Não, tem. Falou aqui, né? Falou. Aqui não fala não há fome ou doenças, né? Suas vidas são longas e felizes. Entende isso? Ora, a tarefa dos governantes de Shambhala é proteger os tesouros do conhecimento humano e preparar-se para o momento em que o mundo será destruído pela guerra, violência e cobiça. Lá no Horizonte Perdido falava isso. É. E tinha aquelas bibliotecas enormes, com todos os livros, como se eles fossem, assim, resguardando o tesouro da humanidade, para quando não tivesse, a humanidade tivesse sido destruído, lá fosse um acervo, né? Uma memória. Você sabe que fizeram isso para o espaço? Eles pegaram todos os Sim, dados, sim, mandaram sim. para o espaço todo o nosso conhecimento, se a humanidade fosse embora. Isso eu vi. Não. Bom, desde o século XVI, vários ocidentais, impulsionados pela lenda, tentaram encontrar esse reino mágico, cada um acreditando em seu próprio Shangri-La. Naquela época só havia 3 opções: dar a volta pelo leste, atravessando Sikkim, pelo oeste, atravessando a terra interditada de Ladakh, ou cruzando a maior muralha de picos que existe na Terra. E esta foi a rota escolhida pelo primeiro explorador, um jesuíta português, Antônio Andrade. A história da aventura de Andrade teria sido totalmente esquecida se não fosse pelo relato que ele escreveu na época. Aqui está o descobrimento do Tibete. Ele descreve uma das viagens mais fascinantes da história, procurando o que ele imaginava ser um reino cristão perdido. Andrade e seu amigo Marquês partiram disfarçados de peregrinos hindus. Sua primeira parada foi em Haridwar, no rio Ganges. Haridwar é particularmente sagrada para o povo indiano, porque é aqui que o rio Ganges corre entre 2 grandes montanhas vindas do Himalaia e chega às planícies da Índia. É uma das fases de sua viagem dos céus até o mar, segundo os indianos. Aí o Michel Wood. Não, narrador primeiro. Suponho que o paraíso seja isso, um desejo perene que a natureza humana tem de procurado de sair do nosso tempo e entrar em outro. Em lugares sagrados como este. Aliás, de certa maneira, eu vou começar sobre religião, eu já vou falar dessa distinção entre o sagrado e o profano. Presta atenção nisso aqui, ó. O desejo perene que a natureza humana tem de procurá-lo, de sair do nosso tempos e entrar em outro. Em lugares sagrados como este, o ponto de contato é mais nítido. Por um instante você consegue transcender o outro mundo. Eu falo sagrado, eu falo, acho que é sexta-feira. Michel Wood, saindo de Haridwar, aquele caminho até a misteriosa Shambhala, no século XVI, levava até o pé do Himalaia. A expedição enviada por Akbar e a do jesuíta Andrade seguiu o sagrado rio Ganges. E fui subindo. Andrade e seu amigo foram os primeiros forasteiros a ver essa paisagem. Um mundo onde os deuses se manifestam nos picos nevados, nas cavernas de gelo, nas portas das geleiras. Eles se dirigiram a Bratinath, o santuário do grande deus Vishnu, preservador do universo, e em Baritrati, entramos na zona militar da fronteira da China. Tem uma hora assim que eles estão, não sei se você lembra, né, que eles estão vindo, tinha uma guarda ali, aí ele fala assim, não precisamos mais desse papel? Aí o cara, não, então obrigado, muito obrigado. Aí Michel Wood, seguindo em frente, Andrade escreveu, vi as mais altas e terríveis montanhas que poderia imaginar nesta terra. Seus guias levaram até a passagem de Mana, 20.000 pés. Como 3 pés é aproximadamente 1 metro, logo cerca de 6,5 km no Tibete. Aqui estamos, este é Mana, o último povoado da Índia. Aí se fala o seguinte, aqui uma expedição britânica para encontrar a fonte do Ganges deu meia volta em 1808. Foi uma visão de majestoso esplendor. Um deles escreveu, mas encheu nossas mentes de medo. Os habitantes disseram que, além destes picos, há uma antiga cidade construída pelos deuses. Mas nossos guias se recusaram a continuar e disseram que poderíamos tentar sozinhos se quiséssemos virar estátuas de pedra. Aí fala assim, um jovem príncipe indiano, forte e corajoso, saiu em busca de Shambhala. Após atravessar montanhas e enfrentar leopardos da neve e leões alados com jubas azul turquesa, ele chegou à caverna de um velho eremita que perguntou, por que está atravessando essas terras cobertas de neve e gelo?
Para encontrar Shambhala, o príncipe respondeu. Ah, respondeu o eremita, então posso ajudá-lo. Quando chegar à montanha de cobre, o caminho estará bloqueado por um rio intransponível. Lá você encontrará um demônio apavorante chamado Raio Brilhante. Ela vai lhe perguntar, por que veio o que deseja? Se responder com o coração, ela congelará o rio, permitindo que você o atravesse e continue sua viagem. Mas, se você não for digno, não conseguirá prosseguir. O narrador fala assim, não foi nenhum poder sobrenatural que bloqueou o nosso caminho. Desde a invasão chinesa no Tibete, nos anos 50, a passagem de Mana que Andrade usou foi fechada e a travessia era proibida. Então, para continuar nossa viagem, fomos obrigados a fazer um longo desvio cruzando o Nepal, cerca de 480 quilômetros a oeste de Katmandu. Fica o povoado de Simikoft. É um pequeno posto fronteiriço do governo, num território que está nas garras da guerra civil. Nas montanhas à nossa volta havia guerreiros maoístas, Maomé naquele tempo, Mao Tse-tung. Nosso plano era entrar no Tibete pelos fundos, como turistas. Aqui em Simikot, encontramos nosso meio de transporte. Encontramos nosso guia descendente de uma longa linhagem de lamas tibetanos. Ele era o neto de um grande mágico chamado Siu Wang. É um homem adepto às transcendências entre mundos. O Michel Oud, ele fala assim, as velhas trilhas do oeste, no Nepal para o Tibete, estão todas bloqueadas por guerrilheiros maoístas. Então pegamos carona no helicóptero com uma fundação médica que levava remédios e suprimentos para as montanhas do Vale do Mir. De lá seguiremos andando. O narrador, falando assim parece fácil, não parece? No mapa, nosso desvio pelo Nepal parecia comprido, difícil e arriscado, mas melhor do que podíamos ter planejado assim. Esse se provou o caminho certo a tomar. Siu Wang acertou logo da primeira, não havia guerrilheiros no Vale do Mir. Mas nossos pilotos, que eram russos, não quiseram se arriscar, então deixaram a hélice ligada enquanto retiravam as nossas malas. Quando eu falo, às vezes, narrador, é o próprio Michel Oud. Mas, às vezes, eu falo Michel Oud porque ele está falando. Ele não está narrando, entendeu? Aí o Michel Oud, lá vai ele. Gostaram dessa? Este é o Vale do Mir, o último vale antes de chegar ao Tibete. Estão no Nepal, mas o povo segue a antiga cultura do Tibete ocidental. Esse elo inquebrantável com a época de 1000 anos atrás, quando a lenda do paraíso nos Himalaias surgiu pela primeira vez. E de mim, sentir-me como se tivesse caído por um assalpão dentro de outra época, dentro de um lugar onde o mundo mítico tibetano ainda vivia. Né? Muito interessante aquele momento. Naquela noite, no monastério, eles evocaram o espírito com seus tambores e cornetas, e a morte se fez presente. Não como abstração, mas como um demônio do rosto preto que me mostrou meu destino num pedaço de crânio humano. Ele foi aquele que ficou doidão, não foi? Ele bebeu lá uma qualquer coisa e ficou alucinado, né? Ficou doidão. Ficou doidão. O grande herói mágico Padma, o sábio, escolheu 21 vales secretos nos Himalaias, nos quais escondeu os mais preciosos tesouros conhecidos do homem. Ele tornou esses vales invisíveis, diz a lenda, para que só reaparecessem em época de conflito. Bem, alguns dizem que é um conto de fada, mas outros dizem que os tesouros que Padma escondeu eram sabedoria e conhecimento. E quando chegar a hora, os iluminados serão guiados a esses vales onde redescobrirão os objetos e textos sagrados necessários para reconstruir o mundo. Aí Michel Oud fala assim, estas casas são incríveis. No dia seguinte, como manda o costume, fizemos uma visita ao guardião deste vale secreto, o lama dos monastérios de Jang. Ele fala assim para o cara, né? Puxa, que lugar incrível. É impressionante, não é? Isso veio depois da Revolução Cultural, após a invasão chinesa. Quantos anos tem? É uma peça antiga? Esta peça veio de Caxemir. Deve ter uns 1000 anos, mas é simplesmente incrível. O monastério Toiling, o maior monastério do Tibete Ocidental, correto? Isso. Cruzaram a montanha com isto depois dos ataques durante a Revolução Cultural, após a invasão chinesa. Pode segurar. É muito pesado, simplesmente incrível. Veja só isso. Foi quebrado de propósito? Sim, de propósito. O Lama pode nos dizer que imagem é essa? É
É uma estátua de Buda. Parecia que cada cantinho estava cheio de preciosos livros e obras de arte, salvos da destruição do antigo Tibete, 900 anos. Aí Michel Wood, lendas existem. Aí você chega aqui e a lenda se torna realidade, não é? É incrível, parece uma operação de resgate da cultura. Exato. Culturas diferentes vivem aqui. Vivem aqui. É incrível, não é? Então o Lama me levou para ver mais segredos no monastério. Vamos entrar na parte monástica deste prédio. Esta é a área comunal onde ficam os monges. Esta é a sala de orações. Para mim era tudo muito estranho, como uma cena saída da lenda de Shangri-La de Hilton, aquele que fez o autor, né? O Lama mostra a Kauai, a biblioteca onde a sabedoria do mundo é preservada. A Michel, esses são os antigos sutras. Então, o Lama revela a sua visão para salvar os tesouros da humanidade para gerações futuras. Isto, diz ele, é o motivo para Shangri-La existir. Ele ouviu falar de Shangri-La, que existe numa área remota. A forma como as pessoas vivem, que há todo um segredo, ele já ouviu falar disso. Ele acha que Shangri-La existe mesmo ou só no nosso espírito, na nossa mente? Não, existe mesmo. Existe mesmo, existe. Está nesta região, os textos a descrevem. Fantástico, existe mesmo. Em Jang, nos juntamos a uma caravana de pastores de iaques que se dirigiam ao Tibete, esperando chegar lá antes da neve. Eu me peguei pensando na forma como as visões do mito ecoam pela história como antigas lendas. Ainda influencia nossas esperanças e sonhos modernos. Mais tarde fomos abordados por um guarda de honra enviado pelo povoado seguinte. Olá, muito prazer, olá. Veja só, não é estupendo, um vale escondido? Veja só, olá. Então chegamos ao monastério de Raoji, né? Foi fundado a partir de Tuiling, a mãe de todos os monastérios do Tibete Ocidental, no século X. A mesma época em que a lenda surgiu. A Michel, sejam bem-vindos, narrador. Então, se Shangri-La existir realmente, este lugar é seu descendente vivo. Não dá para acreditar que coisas assim ainda existem no século XXI, simplesmente inacreditável. Só pode ter sobrevivido devido ao isolamento total. No passado, mundos diferentes noções de tempo e de espaço podiam existir lado a lado na Terra, mas agora não. Agora somos modernos, houve revoluções, reformas. Agora o tempo corre com uma única linha que segue para frente. O passado se afasta de nós cada vez mais rápido. Nós achamos que nós libertamos do grande ciclo do tempo. Somos um único mundo agora, até mesmo aqui. Aí a pessoa fala para o Michel hoje, né? O pessoal daqui quer energia elétrica, geradores movidos à água. A Michel hoje. Vamos levar o recado conosco? Interessante, não? Eles estão doidos para ter energia elétrica e geradores. E telefone também. E telefone. Agora a nossa jornada leva mais alto, a uma região fria e desolada, onde mesmo no sol, nossos ossos congelam. Vales onde eremitas entram em comunhão com espíritos e buscam o seu próprio conceito de imortalidade. A Michel Wood. Olá, obrigado. Olá. Que lugar incrível, simplesmente impressionante. Estamos a mais de 4.000 metros de altura numa região fronteiriça do subcontinente da Índia. Há monges nessas cavernas. E para cá que os gurus vêm para as cavernas dos Himalaias, olhe ali para aqueles grandes picos negros, 6.500 metros, são mais de 20.000 pés. Atrás deles, o Golamandata, com 25.000 pés, e o Kailash, logo atrás. O Tibete fica ali. Estamos aqui à beira da região onde seres humanos jamais viveram. Obrigado. Mas o que é isto? Aí o cara quer tomar? É bom? Para o estômago, mas eu acho que a água deve ser boa aqui. A água é muito boa, por aqui. Então, saúde. Tomou água sagrada, saúde e tal. Shang é a cerveja caseira de cevada. É servida fria, antigas garrafas térmicas. Não é muito saborosa. Numa tarde fria e cinzenta, e esta altitude não é uma boa ideia. Bom, Tio é um povoado no fim do mundo, desesperadamente pobre, isolado, mas seu povo ainda considera a hospitalidade um dever e um prazer.
Aí o pessoal estava escrito assim: bem-vindos ao povoado de Tio, vamos celebrar, obrigado. Aí Michel Wood, né? Fantástico, muito obrigado, obrigado, é o narrador. Havíamos chegado bem a tempo. Em alguns dias a neve cairia e Tio ficaria isolado do resto do mundo pelos próprios 5 meses. Se não chegasse antes, só daqui a 5 meses, vou ficar isolado. Naquela noite prestamos homenagem ao lendário abade de Tio, é Michel Wood. Ele é famoso por ter vivido em cavernas e meditado por anos a fio, por isso é reverenciado como um santo. Muito obrigado. É o narrador. Dever completo, era hora de beber e de brincar. Em Tio isso quer dizer cabo de guerra. Ele aí foi fazer o cabo de guerra. Você lembra o cabo de guerra? O pessoal puxa do lado, puxa do outro. Aí Michel Olho, fiquei bonito com o meu gorro. Botaram um gorro nele. As meninas desafiam os meninos, convidados são incluídos. Tudo sob os olhos do próprio Lama. Não achei que fosse conseguir. Ele conseguiu. Obrigado. É o narrador. A esta altura, com a altitude e todo o shank que tomei, minha mente estava delirando, mas a consciência serena do abade nem se abalou. É o narrador. Na manhã seguinte, enquanto os homens dormiam para a ressaca, passa as mulheres, elas selaram os nossos cavalos e nos despacharam. Falaram assim: é só seguir o caminho para a China, disseram. Não tem como errar. O dia inteiro o caminho subia, descia, logo cada passo é um sacrifício. Mas deve ter sido muito pior para o primeiro aventureiro, o jesuíta Andrade, doente e cego de dor graças à gangrena. É Michel Wood, né, falando. Levamos 20 dias para chegar ao Tibete, diz ele, porque terríveis cadeiras de montanha bloqueavam o caminho. Todos os dias, 16 horas, a neve caía, diz ele. Nós perdíamos a sensação nas mãos, nos pés, no rosto. Não havia lenha para fazer a fogueira. E o pior de tudo, segundo Andrade, eram os ventos cortantes. Aí o Michel Wood. O único alimento que consumiram na montanha foi cevada torrada misturada com água. Foi só o que consumiram com os nomes tibetanos. Faremos algo parecido esta noite porque nossos cavalos não nos alcançaram. Já está tarde. Nossos sacos de dormir, nossa comida e todo o resto estão com eles. Eles estavam lá num buraco, né, enfiado, precariamente, né, mesmo. É. Nossa noite será de muita fome e muito frio, eu acho. É meio grudento e sem gosto, mas para quem está nas montanhas da fronteira do Tibete, com temperaturas abaixo do zero e a neve caindo, dá para o gasto. Aí o cara falando, um dia a cobiça e a ignorância irão correr à terra, e um rei cruel triunfará e espalhará seu poder pela humanidade. Quando parecer que não resta mais nada para conquistar, a névoa se dissipará e revelará as montanhas geladas de Shambhala. Que água? Deixa eu ver. Então o rei de Shambhala aparecerá em seu cavalo e derrubará as forças do mal. Não, tá bom. E a sabedoria para sempre reinará na terra. Aqui, ó. Pegou mesmo. Por isso que o Olavo de Carvalho fica com água, com café. Narrador, mas após uma noite difícil veio um amanhecer etéreo. E que sensação maravilhosa estar no topo do mundo. Finalmente podemos ver o que deve ser um dos postos fronteiriços mais solitários do mundo. A passagem até o Tibete ocidental. Nosso plano era atravessar o platô de Tibete, por trás dos Himalaias, e retomar a rota utilizada por Andrade ao sair da Índia. O gosto da vitória é melhor quando você se arrisca pelos caminhos. Até agora entramos na paisagem mais mística da Terra, um mundo repleto de picos, lagos e rios sagrados. No centro, a assustadora pirâmide branca da montanha sagrada, Kailash. Um reflexo do pico de cristal das antigas lendas e da lenda de Shangri-La. Mas para nós, o paraíso era aqui e agora. Sabe por quê? Eles encontraram uma cama de verdade. É mesmo.
Este é o lago Mandoshvara. Na mitologia indiana, ao lado de Kailash, esse lago é o centro do mundo. Segundo a lenda tibetana, ele é um portal dos espíritos. O som do gelo trincando e quebrando é o barulho que os demônios fazem ao emergir do submundo. Quando a noite cai, o mito se torna realidade para mim. Este lugar pode ser desolado e gelado, não o paraíso que imaginamos, mas é o paraíso na Terra. Uma pessoa falou assim para ele: quando Deus Shiva casou-se com seu grande amor, Patufuti, filha das neves, ele disse a ela: para onde vamos voar e passar nossa noite de luz? Posso levá-la onde você quiser, a qualquer hora, qualquer lugar do universo. A Patufuti respondeu: agradeço a generosidade, meu senhor. Seu poder e sabedoria são do conhecimento de todos. Mas, se você vier comigo, posso levá-lo ao paraíso. Naquela noite, ela o levou à montanha de cristal, às margens do lago sagrado, onde animais selvagens são domados na presença de santos e sábios sagrados. Ela o levou ao Monte Kailash, dizendo: este é o único verdadeiro paraíso na Terra. E ali eles fizeram amor pela primeira vez. Michel Wood: no mundo ocidental, perdemos a noção de uma paisagem sagrada. Por toda a Ásia, esse tem sido um importante conceito religioso. Agora estamos prestes a alcançar o lugar mais sagrado de todos. O Everest pode ser o pico mais alto, mas nos círculos mitológicos, o Kailash reina supremo. Não se deve escalá-lo. Isso seria sacrilégio. Você parte deste mastro e dá uma volta de 48 quilômetros de sua base, fazendo reverências pelo caminho. Isso acontece em todas as noites de lua cheia de maio e junho para iniciar a peregrinação, quando milhares de pessoas circulam a montanha na crença de que ela é o eixo do universo, o centro do mundo. Não é uma ideia tão maluca, é? Nesta região minúscula do Tibete Ocidental, nasce 4 dos grandes rios da Ásia hindus. O Indus, o Brahmaputra, o Sutlej e o Kanali, que alimentam o Ganges, o rio mais sagrado da Índia. Se existe um lugar sagrado nesta terra, certamente é este aqui. O narrador: a recompensa dos peregrinos se banhar nas termas de Tirtapuri. É isso que eu chamo de peregrinação. É o narrador: após 400 quilômetros de estradas de terra finalmente saindo por trás dos Himalaias, num lugar por onde Andrade entrou no Tibete quase 400 anos atrás. Michel Wood: aquilo lá é a Índia. No meio da grande pirâmide Nanda Devi, à direita, o bloco dos picos indianos Josinath, Bhatmar, Gangotri e da passagem de Mana. Bem ali. Andrade foi abordado por misteriosos embaixadores que trouxeram cavalos e o guiaram por um vasto labirinto de desfiladeiros. Agora nós quase sentimos uma sensação de antecipação. Pouquíssimos forasteiros viram este lugar desde que Andrade chegou aqui em 1624, uma cidade literalmente construída numa montanha. Aí o Michel Wood: o povo saiu às ruas, diz ele, e as mulheres lotaram as sacadas para ver essas estranhas criaturas como se fossem de outro mundo. Eles foram os primeiros europeus a atravessar os Himalaias, os primeiros a fazer contato com a antiga civilização do Tibete. Aí Michel Wood: esses são os 2 monastérios principais? É isso? O branco e o vermelho? Sim, o branco e o vermelho. Mas é claro que esta não era a civilização cristã perdida que os europeus esperavam encontrar. Eles descobriram que Tsaperang era a capital do reino budista de Kugai, fundado no século IX, pouco antes da lenda de Shambhala, pouco antes de surgir. A Michel Wood: conforme você sobe e olha para esse vale escondido até o século VII, você começa a entender como a lenda poderá ter surgido. Desde o início, os construtores da cidade queriam que ela ficasse escondida. 1000 anos atrás, quando o Tibete foi dividido pela Guerra Civil, a cidade foi criada por um ramo da família real tibetana como refúgio, separada do mundo exterior, onde seus governantes budistas poderiam seguir a lei sem influência das revoluções da história. Michel Wood: Deus, veja isso, estes são os aposentos particulares do rei de Kugai. Dê uma olhada na vista que o rei desfrutava, o que acham? É o narrador: em 1624, esta era uma rede de canais entre campos e pomares, um jardim no deserto, um paraíso.
Seus governantes acolheram tão bem os recém-chegados que permitiram que construísse uma igreja e pregasse o cristianismo. Mas, como é comum na história, a chegada dos europeus foi o começo do fim. Esse aqui é o problema. Mas, como comum da história, a chegada dos europeus foi o começo do fim. Os governantes vizinhos de Ladakh não gostaram da infiltração cristã e declararam guerra ao rei de Satserapi. Em 1685, a cidade foi finalmente sitiada e destruída. A família real, homens, mulheres e crianças foram decapitados. Seus corpos foram jogados nessa caverna. O Michel ele entra lá, né? Tem uma câmara aqui, ali tem uma câmara menor com ossos, roupas. É o narrador. Preservados pelo ar seco, eles continuam aqui e ainda fedem. É Michel hoje. Esses são restos dos corpos da família real, o rei, a rainha e seus filhos ministros, generais do último rei de Kugai, narrador. Mas a história não acaba aí. Os templos de Seperanque, entre os mais lindos da Ásia, não foram destruídos. Famílias locais e os monges continuaram a cuidar deles e eles duraram quase que até os nossos tempos. É Michel. Todas essas imagens duraram até os anos 60, então? Sim, foram destruídas durante a Revolução Cultural do Mao Tse-tung. Todo mundo sabe que a China invadiu o Nepal. Michel. É um pedaço da imagem de cortar o coração. Sim, você não pode entrar, sinto muito, que é o cara que ia filmando. O narrador, durante a Revolução Cultural Chinesa e todo o seu ódio estas maravilhas foram destruídas. Agora os chineses se arrependem, mas o que resta é apenas um relance de um mundo perdido. A data do tempo e o significado do mito. Os tibetanos dizem que a cada um de nós pode chegar a Shangri-La se pudermos vencer essa necessidade incansável de sonhar com o paraíso em outros mundos. Jamie Hilton imaginou o Shangri-La aqui no Tibete. Mas o paraíso pode estar em qualquer lugar neste mundo, mas somente neste mundo. Depende de nós criá-lo ou destruí-lo. Ao sair de Shangri-La, Kauai sentiu a escuridão à sua volta, como se o mundo exterior já estivesse preparando a tempestade. Temos um sonho, disse o lama. Até as mais belas coisas são transitórias e perecíveis. A guerra, a luxúria, a brutalidade as destruirão totalmente. É para isso que Shangri-La está aqui. Para preservar a sabedoria da qual o homem vai precisar quando as suas violentas paixões se esvaírem. Aí Michel Rulli encerra assim. Nossa jornada chegava ao fim. Dias depois, fomos do Tibete para o Nepal e levados de volta ao nosso mundo. Tudo bem? Quase 16, 4h59. Não chegou nem uma hora. Mas, assim, eu fiz uma coisa que não era bem para ser feito, mas é que eu fico sem acreditar muito que as pessoas tenham visto o filme. Assim que eu falei, só um instante aqui, assim que eu falei com o Rodrigo Maia, falo também com o Pedro Luiz. Pedro Luiz, se puder, você me dá algum endereço, telefone, qualquer coisa que eu quero telefonar para você. Olha só. O Rodrigo Maia já está inscrito na Voz Messiânica e lá tem o e-mail dele. O Pedro Luiz não, ainda não está inscrito na Voz Messiânica, então não sei o contato que você tem com ele. Não sei se o Rodrigo Maia é seu amigo no Facebook. Não sei se o Pedro Luiz é seu amigo no Facebook, daqueles 5.000 que você tem. Só que você tem que dizer para essas pessoas que quando você tem que falar com elas, você ainda é da linha antiga, precisa de um telefone, entendeu? Não é nem celular, é um telefone sim, para você ligar. Porque as pessoas não vão entender, porque o cara, você já tem o e-mail dele. E aí você está querendo falar com ele? Fala pelo e-mail, mas não, você tem que ligar, entendeu? Ele está balançando a cabeça, porque é isso, entendeu? Dedurei. Não, é bom você dedurar mesmo. E para vocês terem ideia, eu não tenho nem celular. Então não adianta nem ficar com esse WhatsApp, e nem adianta ficar mandando isso para mim, que eu ignoro completamente. Né? Porque senão eu não faço o que eu tenho que fazer, entendeu? Já acordo de madrugada para fazer as coisas. Manter isso tudo é muito difícil. Quer dizer. Então, quando eu tenho telefone para a pessoa, aquele sistema antigo ainda, né? Eu ainda queria ter aquele telefone, como é que é o nome daquele? Você fazia assim, de escala. Pelo amor de Deus. Aquele era melhor ainda. Ou então pedia para telefonista, faz a ligação aí para não sei aonde. Entendeu?
Então, Rodrigo Maia, né? Ou Pedro Luiz, eu queria falar com vocês. Aí, se você puder, me manda aí, talvez pelo aquele, como é que chama aquilo outro, caixa de mensagem, né? Que assim Porque fica muito aberto, né? pelo Face você tem o Messenger, né? Que pode É, mandar, trocar mensagem. tá Manda o bom? telefone que ele liga. Eu ligo. Mas assim, o Rodrigo Maia tem a inscrição feita no Vaz Messiânico que deve ter dados lá, né? Não sei. Não sei Não se sei tem se não. entendia com isso. Bom, já comuniquei o fato. Agora, a parte mais incrível desse documentário para mim foi o final, né? Quando ele Exato. chega naquele lugar, nossa, é arrepiante, porque você vê a possibilidade de que aquilo existiu mesmo, né? Com toda a pujança que devia ser, né? De riqueza, você fica imaginando. Aí, quando você imagina isso, e você vê o Horizonte Perdido, o filme, aí você se leva, né? A gente vê assim, tem muitos lugares bonitos, né? Que você vê que a mão do homem chega e destrói as coisas. É, Tem lugares assim, olha, eu nem posso. Aqui em Teresópolis também tem muita coisa, mas assim, o Rio até bem pouco tempo não tinha aquele ali pro lado da Barra da Tijuca, né? é. Ali não tinha ninguém. Se a gente comprou terreno ali, que aquilo ali, o cara ganhou dinheiro com aquilo, o cara não tinha nada. Quer dizer, então as coisas eram. Mas vai chegando, vai chegando, vai chegando. Olha, se você tiver um lugar bonito, você pode acreditar. Esse lugar bonito, ele vai acabar com um monte de coisa. Só dar um exemplo. Praia de Copacabana. Deixaram construir aqueles edifícios porque o cara quer ver o mar, não sei o quê. Só que ele esquece o seguinte, que quando o sol bater nas costas do edifício, vai projetar o quê? Sombra na praia. Olha só. Aí o cara vai na Lá praia. em Balneário de Camboriú, que é um lugar que é de gente rica, não sei o quê, fizeram tanto edifícios gigantes que o sol na praia vai até uma determinada hora, depois é sombra. É isso mesmo. Quando eu ia para o Governador, tinha um lugar que eu ficava descendo aquele lugar, tinha um lugar. Aí um dia desse eu cheguei lá, há muito tempo atrás, né? Cheguei lá, o que é? Proibido. Fizeram lá um clube e pronto, tomaram até a praia. Olha só. Um dia fazendo aquelas viagens que eu fiz uma viagem pelos 92 municípios do Rio de Janeiro, numa das passagens foi estar andando na praia, pela praia com carro, tal. De repente não pode passar por aqui. De quem é essa casa? Acho que é, se não me engano, do cara da Globo. Aí tive que fazer passar para. Assim, as pessoas tomam as coisas. Não é só estou falando de praia, não. Montanha, pedaço de coisa. O pessoal vai devastando tudo, vai devastando tudo. Isso é fogo. Mas eu não sei assim se alguém tem alguma. Quem viu o filme, né? Que se tem alguma coisa para colocar, se der algum livro, alguma coisa assim. Tem Dá muita uma coisa. corridinha, né? Aqui para baixo. Vamos dar uma corridinha. Eu também quero me inscrever na Voz Messiânica. É só entrar no site e preencher o seu cadastro. O vozmessianica.com.br, né? www.vozmessianica.com.br, e aí preenche o cadastro. É tudo junto. Voz Messiânica junto. Preenche o cadastro e aí você se inscreve no site. Porque o futuro, a gente está apontando isso, o futuro vai ser. A gente está dando assim um tipo de. Mostrando o que a gente está fazendo para as pessoas ficarem começando a achar que isso aí vale a pena. Então, quando chegar aí, eu já preparei tudo até o final do ano, né? O que eu quero fazer até o final do ano. E depois eu vou dar uma paradinha e aí vou dizer, ó, você se inscreve aí, porque a partir daí eu vou fazer só pela Voz Messiânica. Por que razão? Porque se você fizesse uma coisa direto, você não tem controle nenhum, cara. Você não sabe nada. Você não pode se programar. Como é que você pode se planejar se você não tem dado? Onde você vê que tinha aí 6 pessoas, hoje já tem que aquele era 6, agora já são 30. Quer dizer, você não sabe, se você mandar uma mensagem para alguém, você não sabe se aquilo lá vai chegar. Porque o Facebook pega uma inteligência artificial qualquer, ele vai dizer para quem que a tua mensagem, ou
tua postagem, pode chegar. Aí você perde o controle de tudo. E também você tem que fazer uma coisa assim, de maneira que as pessoas vão sentindo que estão crescendo. A gente pode... porque a maioria mesmo não quer orientação, mas o que eu quero fazer é orientar. Porque o que eu posso fazer? Se eu estou me propondo a fazer uma iniciação à formação de mamerito, porque eu sei que se estivesse já fazendo, não estava fazendo nada, estava fazendo outra coisa. Mas é que não existe, cara. Essa formação de mamerito que eu chamo é para tudo, não é só para religião, não. Só para religião, não. Hoje a mesma Ana Messiani que escreveu uma coisa boa, acho que foi ontem, sei lá quando. E deu umas piadas, isso mesmo, ela está falando lá a questão da terapia, né? Quer dizer, ela está dizendo que esse negócio de religião é meio complicado mesmo, é isso mesmo, né? Aliás, é uma outra que é a Ana Messiani, que também eu convidei isso. Quero falar contigo. Pelo menos vocês três aí eu quero, porque os outros eu não sei direito. Porque eu vejo mais vocês aí, o Pedro Luiz, então fica. Também quero escrever na Voz Messiânica. É um cara que está sempre divulgando as coisas, entendeu? Tem uma coisa lá, que até o Rodrigo Maia foi até com. Eu falei com ele, falei ontem, não sei se ele estava ontem, acho que não. Acho que o Rodrigo Maia não. Não estava, não. Falei, Rodrigo Maia, olha, não sei que deu essa ideia aí, pô. Porque o Rodrigo Maia, ele escreveu uma coisa, acho que eu vou me repetir um pouco, não sei. Ele escreveu uma coisa, eu escrevi depois em cima, porque eu vi aquele negócio. Aí o que eu sou assim, praticamente eu faço desse Facebook aí como se fosse um jornal, entendeu? Então minhas coisas duram muito pouco. Tem coisas que só duram um dia mesmo. Eu escrevo, daqui a pouco, no dia seguinte, eu elimino, entendeu? Aí nessa coisa, eu escrevi para ele e depois, mandei embora. Aí pronto, sumiu. Sumiu. Aí eu não sei nem se ele recebeu, acho que não deve ter recebido. Né? Mas eu estava respondendo, aí conversei com outras pessoas me telefonaram. Aí estavam dizendo assim que... Aí eu comecei a ver que as pessoas precisam de um certo esclarecimento. E como eu falei, eu tenho esse certo esclarecimento por causa do meu empenho e também, né, não só do meu empenho, mas também da minha velhice. A minha velhice me levou a saber muita coisa, né? Aí fica uma coisa espetacular, assim, que eu vivenciei as coisas. Você viu quando eu fiz a memória política? Eu vivenciei já o suicídio de Vargas. Criança, mas eu participava com meu avô nas coisas. Isso eu já escrevi, já botei aí também. E a próxima que eu estou fazendo, já fiz, né, praticamente. Mas vai demorar um pouquinho para... Eu só arrumei um prazo para essa coisa, para expor aí, no dia 23/10 e 24/10. Uma terça e quarta-feira, aí eu vou fazer uma questão sobre a música. Né? E depois eu quero fazer essa confraternização, dar essa palestra que eu estou falando, e eu vi que essas pessoas aí que estão interessadas, e vai ser aqui em Teresópolis. Mas eu preciso falar do dia, da hora, tal, né? Então, se tiver também alguma pessoa que eu não conheço, tem pessoas que às vezes eu vejo, eu não sei o quanto, tem pessoas que estão em Portugal, uma pessoa, não sei nem se está aí, ela falava que estava em Portugal, então não adianta convidar nada, entendeu? Mas se tiver alguma pessoa aí que esteja muito interessada, tal, diz aí para interessar, e a gente tenta ver, dar uma comunicação aí para mim comunicar com a pessoa. Tá bom? Bom, amanhã nós vamos dar continuidade àquela que nós estamos fazendo aquele... No fundo seria o curso da Bíblia do século XXI, né? Só que eu estou fazendo, vai levar mais tempo e tal. E aí eu vou falar sobre o Meixo Sama entrando no corpo de Mokichi Okada. Tá? Às 7 horas da noite. Tá bom? Então, nada mais. Obrigado. Bom final de domingo para vocês. Tá bom? Até logo.